Apareceu aqui, piscou para mim, confirmamos com outras fontes e o que eu tenho recebido aqui de informações é de que o presidente Lula já tinha essa avaliação. É uma dificuldade que a gente tem visto contra os presidentes, né? Porque com o ex-presidente Bolsonaro foi assim. Mas a motivação principal seria a proximidade muito grande que Jean Paul Prats acabou desenvolvendo com o mercado. Ou seja, estaria defendendo muito mais os acionistas privados do que a agenda do governo. Isso não pode ser recebido como uma surpresa. Toda a sinalização para isso já tinha aparecido, direta ou indiretamente, da boca do próprio presidente Lula, também de outros ministros. Agora, essa é uma realidade que os presidentes da Petrobras enfrentam. No governo Bolsonaro foi a mesma coisa. Quando Bolsonaro demitiu Roberto Castello Branco, exatamente com a mesma avaliação de que ele defendia o acionista privado, de que ele não defendia a agenda do governo e que a Petrobras, afinal de contas, era uma empresa pública, ele indicou, você vai se lembrar, o general Silvio Luna, que chegou lá e rapidamente entendeu que a Petrobras é um transatlântico, ela opera num mercado gigantesco, ela é uma das 10 maiores petrolíferas do mundo, com ações negociadas no Brasil, ações negociadas no exterior, ou seja, submetida a uma legislação absolutamente rigorosa, não só aqui, mas no mercado internacional. Legislação essa que não está apenas só na relação da Petrobras com os seus acionistas, mas na operação do setor de óleo e gás. Portanto, a realidade se faz mais forte. Jean Paul Prats assume a presidência da Petrobras com uma pauta que ele implementou. Ele fez várias mudanças. A primeira delas foi largar a política de preços de paridade de importação da Petrobras, adotada lá em 2016 por Pedro Parente, que garantia ou evitava, de qualquer forma, uma corrosão do caixa da empresa por manter preços artificiais diferentes do que são negociados no exterior. Então, essa foi a primeira mudança que ele fez, chamou atenção, e outras tantas, com a ampliação, a volta da Petrobras em investimentos que a companhia já tinha saído, ou porque não eram rentáveis, ou porque foram absolutamente envolvidos no escândalos de corrupção investigados pela Lava Jato, ou porque demandam um investimento gigantesco que nem a Petrobras, que tem bilhões e bilhões de dólares em previsão de investimentos, fazia sentido aplicar nisso. Então, agora a companhia entra numa fase de muita incerteza, as ações da Petrobras devem sofrer demais. Hoje já sofreram, porque saiu o resultado do balanço da companhia, com uma perda de mais de 30% no lucro no primeiro trimestre, e a maior leitura, a principal leitura, foi de que o caixa sangrou, porque a defasagem dos preços internacionais aqui praticados pela Petrobras no Brasil está sendo mantida há muitos meses. Portanto, a Petrobras entra novamente num capítulo de extrema insegurança, né? De novo, essa companhia que gera mais de 35 mil empregos. Eu costumo dizer, Caio, que a função social da Petrobras é ser do tamanho que ela é, ser responsável, ser rentável e devolver para a sociedade brasileira o pagamento de impostos. Ela é se não a maior, mas uma das maiores pagadoras de impostos do país, devolver com dividendos à União, que é a principal acionista, com royalties, quer dizer, ela é uma fonte de recursos para que o governo federal adote a política pública que quiser, a partir do dinheiro que lhe chega, via impostos, via royalties ou via dividendos. Então, ela entra de novo num momento de muita incerteza e certamente ela vai perder muito em valor de mercado amanhã, como não sei se da mesma proporção, Caio, você vai se lembrar, ela perdeu mais de 55 bilhões de reais quando tivemos aquela informação, a primeira informação saiu de que a Petrobras não pagaria os dividendos que havia sinalizado que faria aos acionistas privados, meu caro. Isso, Thaís. Eu gosto de colocar muito, obviamente, a questão política nisso tudo, né? O Jean Paul Prats, desde quando ele assumiu, ele é um alvo ali de uma indisposição, de uma operação política em Brasília para derrubá-lo, né? Por quê? Porque ele tinha ali algumas estratégias ali para a companhia que iam contra as estratégias, por exemplo, ou que defendiam alguns setores do governo. Estou falando principalmente Casa Civil e Ministério de Minas e Energia. Isso precisa ficar bem claro, né? Isso ficou muito claro para a gente, que acompanha bastante a situação da Petrobras. Parecia que havia duas Petrobras. Uma Petrobras do Jean Paul Prats
que era a da diretoria, né? O Jean Paul Prats, quando ele assumiu, ele indicou os diretores, né? Os diretores são todos indicação do Jean Paul Prats, mas o Conselho de Administração da Petrobras, a maioria foi indicada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então, desde o ano passado, havia na prática duas Petrobras se digladiando ali, uma disputa política em diversas questões, e essa questão dos dividendos acabou sendo a que chamou mais atenção, mas houve ali outros embates entre esses dois grupos, né? Um do Conselho de Administração, reuniões mais sazonais, e a outra, claro, quem vivia ali o dia a dia. A gente pode dizer que o Conselho de Administração mais controlado pelo Centrão ali, e também ali tinha mais, na diretoria da Petrobras, um controle maior do PT, da FUP, né, da Federação Única dos Petroleiros, ali um pessoal técnico, mas mais alinhado ali ao ideário do Jean Paul Prats. Só que o Jean Paul Prats trabalha no Rio de Janeiro, onde é a sede da Petrobras. Alexandre Silveira fica em Brasília, ali próximo ao Palácio do Planalto. Encontrou ali um aliado, que é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nessa operação política ali também, de substituição, ali isso que nos dizem, claro, nos bastidores ali, as fontes ali de Brasília. Ou seja, tanto houve essa operação que ele chegou a balançar em diversas situações. A última vez foi que ele quase esteve próximo da queda, mas acabou ali caindo, essa informação que nos foi confirmada agora há pouco. Então, a despeito, quando você coloca, e quando se coloca que era alguém muito próximo do mercado, eu tenho uma leitura dessa queda do Jean Paul Prats, que é uma queda política, a partir de uma operação política, a partir de um processo de fritura política que não começou em 2024, começou em 2023, dentro de uma espécie de gerência de duas Petrobras. Uma Petrobras do Conselho de Administração que não batia de frente, que não se entendia com a Petrobras da diretoria, né, que era a Petrobras do Jean Paul Prats. E aí quem está mais perto de quem decide, que é quem está em Brasília, que são os ministros de Estado, ministros palacianos, inclusive, ali defendendo ali uma substituição que acabou acontecendo hoje, Thaís. Não, você tem toda a razão, Caio. Foi uma saída política, né? E essa é a leitura principal. Os papéis da Petrobras, que são negociados no mercado internacional, estão caindo agora quase 7%, ou seja, imediatamente depois da notícia. E eu estou conversando aqui com especialistas e consultores aqui da área de óleo e gás, e a pergunta é: quem é Magda, se ela realmente for a confirmada para assumir a presidência da Petrobras? Ela pode ser uma pessoa respeitada no mercado de óleo e gás, ela tem esse reconhecimento. Agora, tem uma coisa importantíssima: para ser presidente da Petrobras, você precisa ter um peso forte. Você precisa expirar força política para conduzir a companhia. Porque não é apenas na relação com o presidente da República. E o quadro que você descreveu agora mostra exatamente o roteiro que qualquer presidente da Petrobras que assuma na presidência do petista Luiz Inácio Lula da Silva vai enfrentar os mesmos problemas. Ao entregar a gestão da Petrobras não ao ministro da Economia, não ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad ficou totalmente fora desse processo, mas ao ministro de Minas e Energia, um aliado novo do PT, vamos dizer assim, né, Caio? O governo abriu mão, inclusive, de acompanhar como a gestão, a distribuição dos cargos, o posicionamento de cada uma dessas pessoas aconteceu. E o elemento chave para isso, para vamos dizer assim, para essa chegada do Centrão na Petrobras, foi a mudança na lei das estatais, promovida pelo agora ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ele deu uma liminar ao governo no começo do ano passado, tirando ali a validade de artigos da lei das estatais, que proibia a indicação de políticos, ou seja, o próprio Jean Paul Prats, o presidente do Conselho de Administração, que tem um conflito de interesses direto, porque, afinal de contas, ele é secretário
do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Quer dizer, ele é o representante do maior acionista, ele tem um conflito de interesse direto, né? Isso foi apontado várias vezes e acabou ficando como está. Então, a raiz do problema não é a agenda do governo Lula, não é, porque essa todos nós já sabíamos, mas havia uma expectativa de que toda a mudança no Estatuto da Petrobras e também na lei das estatais foi corrido um pouco no governo Bolsonaro, foi. A corrosão aconteceu. Mas ainda assim, mesmo conhecendo a agenda de Lula, que nunca escondeu o que gostaria de fazer com a Petrobras, mesmo conhecendo essa agenda, ele só conseguiu avançar ao receber esse aval do ministro Lewandowski, que deu essa liminar. Nós tivemos na semana passada a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por maioria entendeu que a lei das estatais é constitucional, ou seja, a liminar não valia, mas ali num arranjo também político, na maior corte do país, resolveram que os indicados até agora deveriam permanecer. E essa permanência se daria, segundo a explicação dos ministros do STF, especialmente Dias Toffoli, que deu a senha para que essa decisão fosse tomada, é que você poderia provocar vamos dizer assim, um desequilíbrio na gestão daquelas companhias que já tinham recebido, já estavam em operação, com o comando de políticos apontados ou pelo Centrão ou pelo próprio PT. Então, olhando a cronologia dos fatos, não podemos tratar ali a agenda do presidente Lula, a agenda do Partido dos Trabalhadores para a Petrobras como a causa do problema, né? Ela é conhecida desde sempre. Então, tivemos a lei das estatais, que foi desmembrada e que foi suspensa pelo ministro Ricardo Lewandowski, a decisão do presidente Lula de entregar ao Centrão, de entregar a um novo aliado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o comando da Petrobras, ou seja, não adiantou o Jean Paul Prats ser um quadro ligado ao PT há muitos anos, né? Ele foi completamente escanteado pela força política de Alexandre Silveira. E a sequência dos fatos é a mais recente, a decisão do STF de manter as nomeações, ou seja, o quadro para que o governo realmente imponha a sua agenda sobre a Petrobras está completamente feito. E só para terminar, Caio, a grande preocupação aqui com a Magda é isso que eu volto a ressaltar aqui, né? O fato dela ser um nome muito conhecido no setor de óleo e gás, mas de não ter a identidade ou não ter o reconhecimento de que dá conta de segurar o tranco de comandar uma companhia como a Petrobras. Por isso, Thaís, que essa ideia de uma solução paliativa, de uma solução temporária, de uma solução de transição, ela permanece, né? Quando lá atrás, há mais ou menos um mês, veio a última grande crise da Petrobras, que o presidente Jean Paul Prats balançou bastante, mesmo de fato, quase caiu, o nome da Magda era colocado também em Brasília como uma solução possível de transição, mas como uma solução também que poderia ficar em definitivo se desse bem. Por quê? Porque para ter uma função como essa, tamanha pressão, tamanho gigantismo, a grandeza da Petrobras, é preciso que o presidente da Petrobras tenha um respaldo, principalmente do presidente da República, que tenha, vamos dizer assim, no linguajar popular, uma costa quente, né? Que tenha ali uma blindagem política, que o Jean Paul Prats definitivamente não tinha, ou não conseguiu construir nem no período que ele ficou como senador e muito menos agora na presidência da Petrobras. Ele é praticamente um cristão novo no PT, salvo engano, se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 2013, e aí as operações políticas em Brasília falaram mais alto. Vamos pegar, o Rui Costa é o ministro da Casa Civil, talvez o principal, um dos principais ministros do governo Lula, o ministro Palaciano, o ministro Alexandre Silveira, até outro dia era um braço direito do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, cujo partido dos dois é o Gilberto Kassab, ou seja, tem muita gente grande fazendo essa blindagem e pouca gente protegendo e fazendo uma blindagem política do Jean Paul Prats. Isso acaba contribuindo. A Magda, de certa maneira, as informações que a gente recebe, que a gente tem, ela tem ali, claro, um aval tanto do Palácio do Planalto e do Ministério de Minas e Energia para assumir agora de pronto com a queda do Jean Paul Prats. Agora, eu ainda colocaria ali, talvez, uma interrogação se seria, de fato,
definitiva ou se seria transitória, né? A depender aí dos acertos que vão ser feitos a partir do momento em que ela assume a presidência da Petrobras. Temos a confirmação oficial da Petrobras. Agora, Caio, vamos espelhar aqui para vocês o comunicado que a Petrobras acaba de soltar. A Petrobras informa que recebeu nesta noite, de seu presidente Jean Paul Prats, solicitação de que o Conselho de Administração da companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como presidente da Petrobras de forma negociada. Adicionalmente, Jean Paul Prats informou que, uma vez aprovado o encerramento indicado, ele pretende, posteriormente, apresentar a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado. Aqui a Petrobras segue um protocolo exigido, inclusive, pela lei brasileira e pela lei internacional do mercado de capitais. Temos apenas a confirmação da saída de Jean Paul Prats, que primeiro avisa e pede uma reunião extraordinária do Conselho de Administração sobre a sua saída antecipada, como o comunicado fez questão de ressaltar, ou seja, não estava no plano de ninguém a saída dele, e daí indica que assim que o Conselho se reunir, ele vai apresentar a sua renúncia, não como presidente da Petrobras, porque ele já foi demitido. Ele vai apresentar a sua renúncia como integrante do Conselho de Administração da companhia. Caio, obrigada pela companhia nessa apuração, nesse Breaking News, CNN Brasil em Breaking News, com essa informação que tivemos aqui com a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Obrigada, meu caro. Até já.